Melhor possível. Melhor possível. Alcateia, o Ramo Lobinho, o próprio Ramo já conta a história da Jungle, Histórias da Floresta. No Ramo Lobinho, um santo que é bem inspirado, lembrando de natureza, e normalmente ele carrega uma pomba na mão, é São Francisco de Assis. E por que ele chama São Francisco de Assis? De Assis. Porque ele é da cidade de Assis. E ele está chegando aqui, gente. Olha lá. Mentira! São Francisco de Assis. Não é ver São Francisco de Assis sem escoteiro? É, gente. Ele ainda carrega o lenço do Jesusinho. E olha aqui, gente. Olha que legal. Olha o pé dele. É descalço. Descalço. Quero apresentar esse rapaz bonito e elegante. Um jovem rico da Itália. O nome dele é Giovanni de Pietro Bernardoni. Giovanni Pietro Bernardoni, esse rapaz simpático, resolveu adotar o nome de Francisco quando esse rapaz aqui, sorridente e gentil, ele percebeu que a vida dele não fazia sentido. Era só farra, festa, roupas bonitas. Só que ele olhava para o lado, gente, era só ele que estava bem vestido. As pessoas estavam pobres com fome. A Idade Média foi chamada de Idade das Trevas. Por quê? Porque havia muita fome e desespero. Mas ele resolveu abrir mão do luxo e da riqueza em prol do bem coletivo. Vocês acham que Francisco fez certo, gente? Sim, muito certo. Ele abdicou do nome Bernardoni e começou a se chamar Francisco. Um pouco mais à frente, ele fundou uma ordem chamada Ordem Franciscana, onde pessoas iguais a ele resolveu usar essa túnica. E ele resolveu usar essa túnica de uma maneira muito estranha. Olha só, teve um dia que ele se irritou com os pais que eram ricos e ele arrancou toda a roupa fora. Ficou peladão em praça pública. Meu Deus. E aí as pessoas da Idade Média foram lá e colocaram essa roupa dele. Então, desde então, ele usa essa túnica que é bem típica das pessoas bem pobres da Idade Média. Ele sempre continuou usando a mesma túnica. Ele nasceu em 1181 ou 1182. A gente não sabe, porque ele era rico, né? Mas mesmo sendo rico, a gente não consegue precisar a data de aniversário dele. A gente sabe que ele morreu em 1226. E enquanto ele estava vivo, ele olhou para a água, e por isso que a gente está aqui perto da água, e alguns milagres que é atribuído a ele. Tinha água suja, água que as pessoas não podiam beber. E ele conseguiu fazer um milagre. E transformar em água potável. E transformou em água potável. Que legal. Ele também, nos céus, e um dilúvio que estava acontecendo, ele conseguiu parar. O que é Ai, eu já vi isso na Bíblia, Dilúvio não é igual o da Bíblia. O da Bíblia é no mundo inteiro. Não o dilúvio da Bíblia, mas eu já ouvi falar em uma página lá da Bíblia que estava falando sobre esse santo. Não. Não falando sobre, mas... Isso na história a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? A Bíblia foi escrita muitos anos antes que Francisco existisse. A Bíblia... Achei uma coisa parecida. A primeira parte da Bíblia e a última parte da Bíblia tem 1000 anos de distância. A Bíblia não é um livro. A Bíblia são 72 livros. Escrito em hebraico, aramaico, grego antigo, latim. E tem 1000 anos entre a primeira Bíblia e a última Bíblia. Mas a última Bíblia, o São Francisco, ele nasceu 1000 anos, 1181 ou 1100. Mas tinha uma coisa parecida com ele. Pode parecer. Agora ele conseguiu abençoar o dilúvio. E ele também, gente, conheceu um rapaz que não conseguia enxergar direito. São Francisco fez uma bênção para esse rapaz. E a bênção para esse rapaz, o rapaz... Ele começou a enxergar. Começou a enxergar. São atribuídos milagres de Francisco. Por isso, somente 2 anos após a morte de São Francisco, ele foi canonizado pelo Papa da época como santo. Pode perguntar, João. O que é aquilo que você disse que era no céu e ele... O céu estava previsto ia ter um dilúvio, ia ter um vendaval. Vento muito forte combinado com chuva, arrancando o telhado das casas, matando animais e até pessoas. Furacão, parecido. Tornado, palavra é essa, tornado. Por que ele fica usando essa cadeira? Pois é, gente, toda vez que a gente pensa em São Francisco de Assis, a gente pensa no pombo. Só que se você for para Ouro Preto, você não vai ver São Francisco de Assis com pombo. Você vai ver com um crânio. Por quê? Ô, gente, esse crânio é muito bonito. Eu vou contar uma história que não é de São Francisco de Assis, pode? Pode. Vou contar de um grego chamado Diógenes o Cão. Já tá aqui, né?
Diógenes, o cão, o Alexandre o Grande, uma vez chegou perto de Diógenes, o cão, e perguntou o que ele estava fazendo lá, no meio dos ossos. Estou procurando os ossos do seu pai, mas eu não consigo distinguir os ossos de vosso pai com os ossos de vossos escravos. Porque o osso, depois que morre, é tudo igual. Esse símbolo aqui, que nas igrejas barrocas de Ouro Preto, nunca vocês vão ver São Francisco com a pomba, vai ver com o crânio. E o que significa isso? Sei. Igualdade. Tá. São Francisco ele prezava a igualdade. Nunca numa igreja de Ouro Preto vai ter São Francisco segurando um pombinho, que significa paz. Ele vai segurar um crânio, que significa igualdade. Pode falar. Afinal, qual que é o contexto da história? O contexto? Como assim? Mas o que... Faz parte da progressão dos lobinhos conhecer a história do São Francisco, porque o São Francisco é nomeado patrono dos lobinhos. Mas qual a atividade? A gente vai... Calma, gente. Calma, que ansiedade, tudo bem? Para de pegar o São Francisco. Foi muito bom o São Francisco.